Com alegria, nós estamos recebendo em nossos estúdios, reeleito mais uma vez para a Câmara dos Deputados, pastor Jefferson Campos conosco. Pelo PL foram 155.336 votos. Antes de mais nada, parabéns, muito obrigado por estar conosco aqui no Jornal da Band. E vamos para mais uma caminhada de 4 anos, é isso, Jefferson? Muito boa tarde a todos os ouvintes da Band, boa tarde Paulo Roberto, Lucas Pedroso, Luan Muniz, João Vitor, ao Teodoro Mendes, que já dei um abraço nele agora há pouco, e a todos que compõem o jornalismo sério e competente da Band FM. Quero agradecer também aos quase 10 mil sorocabanos de toda a região que puderam nos encaminhar para mais um mandato parlamentar. E no estado, 155.336 paulistas, né, que nos confiaram o seu voto. E mais do que vaidade, isso nos traz responsabilidade. Cada um dos votos que recebemos é o 8º mandato parlamentar, 2 vezes vereador, indo para o 6º mandato como parlamentar, talvez o parlamentar mais longevo da cidade de Sorocaba, com certeza em número de mandatos federais. Isso é uma grande responsabilidade, completar 30 anos de mandato ativos, né? Ter uma votação ainda expressiva, uma das maiores votações que eu tive já no meu mandato. Isso faz com que a gente continue com muita pegada, com muito ânimo, sabe? Para a gente continuar representando o nosso povo, buscando recursos e tudo mais, que eu sei que é alvo também do nosso bate-papo aqui. Agora, o Jefferson... Posso só nessa parte técnica, claro. Paulinho, vai entrar outras questões, para continuar no técnico, número de votos, 155. Eu ia nessa linha aí. Quantos municípios? Aproximadamente 600 municípios. Quase todo o estado. Faltaram uns 45, não deu tempo de correr, mas a gente correu muito. Foram mais de 30 mil quilômetros, falando presencialmente para mais de 100 mil pessoas, presencialmente, pedindo, apresentando o nosso projeto. Mandamos recursos, mais de 170 milhões neste mandato para todos os municípios do estado, quase todos, principalmente para hospitais do Câncer, Barreto, Jaú, GRAAC, ACD, GPASSE de Sorocaba, o BOS, Santa Casa, Conjunto Hospitalar, São Paulo, IBCC, Instituto Arnaldo, em Campinas, o CAISME, Hospital da Mulher, Santa Casa de Franca, de Palmital, de Ourinhos, enfim. Me falta a memória para todos. Aqui na região metropolitana, todos os municípios praticamente receberam recurso já do deputado federal Jefferson Campos, em parceria com o mandato com o deputado Carlos César também. Uma belíssima votação, mais de 180 mil votos também no estado, né? Então, é fruto de trabalho. A gente vai a Brasília, às vezes alguns esquecem quem os enviou, a representatividade que tem, e essa polarização que existe exige de nós posicionamento. Nem sempre acertamos o nosso posicionamento, mas temos um posicionamento. O homem público, ele não dá mais para você ficar em cima do muro, não sou, não sou. E nós temos procurado, sabe, honrar cada voto que a gente recebe, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita humildade. A gente já tem visto tantas pessoas que chegam também junto com a gente, depois se esquecem dos seus eleitores, daqueles que os enviam. Isso serve para a gente como uma lição muito grande. E eu procuro honrar cada um, sabe, atendendo a todos, compartilhando o nosso trabalho, nos adaptando a esse tempo moderno, né, da internet, né? A primeira eleição minha, Lucas e Paulo, foi no papel. Foi aquelas madrugadas que a gente passava lá apurando o voto, né? Voto a voto, olhando mesa por mesa. Aguardando baterem nas mesas no recreativo lá, acabou. Acabou. Vamos parar agora e recomeça no outro dia. E a gente ficava lá esperando, nem dormia, claro. Então é realmente uma caminhada longa. E eu fico muito feliz de estar aqui fazendo amigos. Tenho muitos amigos nessa cidade que torcem, que vibram com a gente por mais um mandato conquistado de uma forma humilde, simples, né? Mas de uma forma muito honesta, né? Trazendo recurso, trabalhando nas duas vertentes do nosso mandato. São os benefícios para os municípios e são os princípios que nós defendemos também e não abrimos mão. Agora, Jefferson, mesmo mudando de partido, né, você mudou de partido, o seu eleitor, ele continua fiel a você, independentemente da questão partidária? Na última eleição nós estávamos num partido de esquerda, no PSB. Exato. Eu já tinha sido eleito outras 2 vezes pelo PSB e era um partido que sempre me dava liberdade de votação, de posicionamento. Com a morte de Eduardo Campos, meu amigo, a direção do partido mudou. E teve um outro viés, né? Foi muito difícil estar nesse partido, no mandato. Eu fui suspenso porque votei a reforma da Previdência.
Eu fui tolhido por 6 meses das minhas funções partidárias no Congresso. Não pude representar o partido, não podia usar o microfone pelo partido, suspenso das comissões que eu estava, suspenso das relatorias. Eu fiquei um tempo muito difícil no Congresso. Na eleição passada eu fui ao TSE para sair do partido, porque hoje um parlamentar só pode mudar de partido ou na janela partidária ou com autorização judicial. O TSE não me deu essa permissão e então eu fiquei... Né? Você foi suspenso das atividades partidárias dentro da Câmara. Mas chegou-se de repente a armar um processo de expulsão do partido ou passou longe? A expulsão era tudo que eu queria, porque se eu fosse expulso eu poderia ir para outro partido, né? Mas é um instrumento que às vezes o partido tem para te aprisionar. Ele não te expulsa e te suspende. É um verdadeiro castigo mesmo. É um castigo. Eu pedi para ser expulso, mas aguentei, na janela mudei de partido, porque eu vi que não era a minha linha. E olha, eu estava certo, o partido que eu estava tinha 34 deputados, né? Era o PSB. Nesta agora elegeu 13, 14, caiu abaixo da metade. Né? Por quê? Um partido que não estava entendendo o seu papel no quadro partidário. Hoje há uma polarização muito grande, ou é a direita ou é a esquerda. Nós vimos isso. A esquerda também fez um grande número de parlamentares, e a direita também. Aqueles partidos que por um motivo ou outro, eu vou citar aqui também o PSDB, que é um partido que, né, diminui muito a sua participação. Por quê? Há esta polarização. Ou você se posiciona, ou você se posiciona. Não dá para você ficar, né, no meio do caminho. Traduzir as falas, ou você é esquerda ou você é direita nesse momento. Exatamente. E eu sou direita, sempre fui. Meus princípios, minha base sempre foi. E eu sempre tive liberdade. No último mandato não tive. E me prejudicou na última votação também, né? A nossa última, a penúltima, né? Esta de última não, mas a penúltima, eu perdi muitos votos por conta disso. Então eu soube entender o momento, eu soube entender o meu eleitorado e me posicionei da forma como nos posicionamos nessa eleição, que resultou numa boa quantidade de votos. Sempre que nós recebemos, eu e o Paulinho conversamos aqui, sempre nós falamos, olha, é bom receber todos os deputados, mas quando o deputado Jefferson vem aqui, é alguém que fala muito desse bastidor, fala abertamente, até por todo esse tempo, que já explicou aqui, com tantas reeleições, esse tempo de Brasília. Paulinho, então vamos aproveitar, não como um comentarista, porque seria da nossa parte ingenuidade falar que alguém que é um candidato reeleito, que tem um lado, se posicionou de um lado, possa ser um comentarista, mas quero que analise números... E esse sabe analisar. Vamos analisar. Esse sabe compor os números. Vamos analisar números das polêmicas pesquisas. Candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, larga com 12 pontos de vantagem na disputa do segundo turno da eleição contra Fernando Haddad, do PT. Segundo o levantamento do Paraná Pesquisas, que foi divulgado hoje, Tarcísio de Freitas tem 50,4% dos votos e o petista é o preferido por 38,4% do eleitorado. Brancos e nulos somam 5,9%, enquanto não sabem ou não responderam são 5,3% da amostra. O Instituto ouviu 1.810 pessoas de forma presencial entre os dias 4 e 6 de outubro, em 75 cidades paulistas. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 00216/2022 e o nível de confiança desta pesquisa é de 95%. Paulinho, fica com os números da Paraná aí. Eu vou trazer os números também de hoje, Datafolha, também governo de São Paulo. Tarcísio de Freitas, Republicanos, lidera a eleição para o governo de São Paulo com 50% das intenções de voto. Fernando Haddad, do PT, tem 40%, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada hoje. Brancos e nulos somam 6%, há ainda 4% que não sabem. O novo levantamento, contratado pela Folha e pela TV Globo, ouviu 1.806 pessoas de quarta a sexta-feira, de quarta, dia 5, a hoje, em 74 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE com o número SP 09303/2022. Uma pequena diferença entre elas, nas duas, Tarcísio na frente. A pergunta é a seguinte, sim, antes disso, vai analisar. Isso. Mas você é um cara que acredita fielmente em pesquisa? Dia 7 de setembro nós tivemos em Sorocaba Marcha para Jesus. Tarcísio de Freitas veio participar da Marcha para Jesus. Ele estava, pelas pesquisas, né, a maioria dessas que são mais conhecidas, ele estava 12 pontos atrás de Haddad. Conversando com ele, ele me tirou o celular e me mostrou o tracking diário, porque os partidos fazem os trackings diários, né, como é que está, para se posicionar, qual é o assunto mais comentado. No tracking do dia 7 de setembro,
Tarcísio já estava à frente de Haddad. E ele me mostrou isso. Falou, olha, Jefferson, faz 3 dias que eu já estou à frente de Haddad. E as pesquisas continuavam dando 10, 12% atrás. As pesquisas, algumas delas não conseguiram captar o eleitorado. O censo no qual eles se baseiam da população é de 2010. A população está mudando muito rapidamente. Se você for fazer uma pesquisa... Todos os critérios, evangélicos, católicos, todas essas questões. Inclusive a rede social. Se você for realizar uma pesquisa à porta de uma igreja, a tendência é que Bolsonaro, né, tenha muito mais, seja qual for a religião. Se for em outro determinado lugar, pode ser que isso não se concretize. Eu não descarto a possibilidade de pesquisas induzidas. Tanto é que eu já assinei a CPI das pesquisas eleitorais. Já assinei, fui um dos primeiros que assinaram, porque eu creio que algumas foram maldosas e manipuladas. Outras, talvez não conseguiram captar isso. E esta Paraná Pesquisa foi uma das que chegaram mais próximas desde o início. A Paraná Pesquisa se aproximou muito do resultado final. Acredito que realmente Tarcísio de Freitas abriu essa vantagem, porque no primeiro turno nós já vimos isso, e acredito também que na questão de presidência da República haverá... Vamos na sequência, sim, trazer então a não Datafolha vou de hoje. nem adiantar, né? Tem a Paraná Pesquisa, mas é bom você dar para que ela contribua. Estive ontem com o presidente em Brasília, estivemos uma reunião com todos os deputados eleitos do PL, 99 deputados. Estive na terça-feira com o Tarcísio de Freitas. Agora é dia 19, estou organizando junto com outros parlamentares a vinda da Michele Bolsonaro em São Paulo. Estamos ativamente na campanha. Acreditamos que realmente há possibilidade tanto de presidente da República quanto do nosso governador serem do nosso partido, nossa linha de partido, Tarcísio de Freitas e Bolsonaro. Mas você disse que tem aí uma pesquisa da Datafolha. Antes da pesquisa, em questão de erros e CPI, sim, a pesquisa no quesito Senado São Paulo exato, foi... Isso que eu ia falar. O candidato do seu ex-partido estava muito na frente. O chefe do Roberto, o astronauta, figura muito simpática, uma pessoa muito querida, né? Que a gente desde o início abraçou com muito carinho. O astronauta realmente... Alguém perguntava assim, mas ele é uma pessoa assim próxima, né? Cristão. Ele falou, olha, é o brasileiro que chegou mais perto de Deus, né? A gente acredita realmente na capacidade dele, de uma história linda, né, de trabalho, de exemplo, de vida. E a gente via também por onde andava. Sabe, a gente não conseguia ver propaganda de outros partidos, né, de outras cores partidárias, vamos dizer assim, e a gente vinha. Eu, na última semana, eu andei 2.500 quilômetros. Eu comecei em Assis, Birigui, Araçatuba, Andradina, Mirandópolis, Fernandópolis, Tanabi, São José do Rio Preto, à tarde e à noite Barretos, e cheguei de volta aqui em casa bem de madrugada, domingo, e 8 horas eu estava na minha igreja, que eu não deixei a minha igreja desse tempo. Eu sou pastor no Parque São Bento já há 33 anos, e a gente não via nenhuma outra coloração partidária, né? E a gente vendo as pesquisas, mas meu Deus, como é que pode? Né? Então eu acredito que algumas erraram pelo sistema de avaliação, mas outras erraram por maldade, talvez até por indução. E como estamos prestes a uma CPI, ontem Arthur Lira, né, na nossa reunião com o presidente, anunciou que talvez já semana que vem tenhamos votação de alguns projetos já para regulamentar essa questão das pesquisas. São coisas distintas. Talvez, CPI para apurar talvez até antes pleito, da CPI. Isso, CPI para apurar o pleito. Exato. Projetos para uma regulamentação de repente. A CPI precisa de 171 assinaturas. Nós estamos chegando a 100 no último momento que eu vi. Faltam ainda muitos. Mas para este ano ainda? É possível, é só completar, protocolar, e o presidente, se ele desejar, ele abre. Pode ser mista com o Senado ou pode ser só da Câmara. Se for mista, precisa de 27 assinaturas do Senado. Avaliar se realmente foi um erro de metodologia, que se corrija. Agora, se foi usado com má fé, aí então que a gente possa punir de forma exemplar, porque há muitas pessoas, estou falando de pessoas cultas, que se baseiam nas pesquisas, que influenciam o eleitor. Nós sabemos disso. Não quero perder meu voto, não, eu quero ir em quem está ganhando.
E isso não é isso é inadmissível num processo político como o nosso. E se o erro foi de metodologia, eles têm a oportunidade de tentar mudar essa metodologia, porque já tem um segundo turno. Com certeza. Ou seja, ou vão insistir. Se existiu um erro de metodologia, que não se insista nesse erro. Então vamos a outra, lemos as duas. Paraná Pesquisa e Datafolha Corrida ao Estado. Na largada da disputa do segundo turno da eleição presidencial deste ano, Lula, PT, marca 49% das intenções de votos, aferida pelo Datafolha em sua primeira pesquisa desta etapa da corrida. Dizem votar em Jair Bolsonaro, do PL, 44%. Os indecisos são 2%. Esses números que passamos até agora dizem respeito ao total de votos, incluindo aí nulos, brancos e indecisos. Quando a métrica aplicada é a da contagem final do Tribunal Superior Eleitoral, a de votos válidos, Lula tem 53% e Bolsonaro 47%. No primeiro turno, disputado no domingo passado, o ex-presidente somou 48,4% dos votos válidos. O ex-presidente Lula. Já o presidente Bolsonaro teve 43,2%. Nesta primeira rodada de pesquisa do segundo turno, o Datafolha ouviu 2.884 pessoas, os eleitores, em 179 cidades. Contratado pela Folha e pela TV Globo, o levantamento está registrado no TSE sobre o número BR 02012/2022 e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Paulinho, existiram pesquisas no primeiro turno, por exemplo, que o número de pessoas ouvidas e o número de municípios em que essas pessoas estavam, existiram pesquisas em que 2 ou 3 pessoas foram ouvidas num município. Ou seja, é uma metodologia, é científico, pesquisa é uma coisa científica, é uma matemática, mas deu margem para muito problema. Na corrida para o cenário federal, em que muitos dizem que o número das pesquisas foi menos diferente do que no estado de São Paulo, que errou completamente a corrida pelo governo e errou completamente a corrida pelo Senado. Mas no cenário federal também, o presidente Lula ele aparecia muito à frente. E não foi o que a gente viu efetivamente na hora dos votos. E o presidente Bolsonaro muito abaixo. Muito abaixo. A pesquisa muita na sexta-feira teve uma delas ali que estava 17 pontos de diferença. E chegamos ali a 3, 4 pontos. Qual foi o voto válido dessa pesquisa? Voto válido. A porcentagem? 53-47. 53-47. Veja que se tivermos a margem de erro, 51-49, está totalmente indefinida essa eleição. Essa eleição, 6% de brancos e nulos, 2% de indecisos, está totalmente indefinida. Agora, Jefferson, qual que é o desafio aí das duas campanhas, dos dois candidatos, para diminuir a abstenção? Há quem diga, seguinte, chegamos a 20,89, foi a abstenção geral no primeiro turno. Há quem diga que agora, com esta polarização, há quem fique em casa falando o seguinte, tenho rejeição a esse, tenho rejeição àquele, não saio de casa. A tendência é aumentar. Você acredita nisso também ou a tendência é diminuir? Num total de 156 milhões de eleitores, uma abstenção de 32.770.982 em uma diferença de 6 milhões no primeiro turno de voto entre os candidatos. 20%. Sorocaba foi 18%. Olha, há uma margem de trabalho aqui que tem que ser considerada. No primeiro turno, há o empenho daquele batalhão de deputados estaduais, federais, só no estado de São Paulo foram 1.500 candidatos a federais. Só na nossa região foram 94 candidatos a deputados. Todos empenhados, todos com cabos eleitorais, todo mundo motivando a pessoa, vai votar, eu preciso do seu voto. Isso tudo está desmobilizado. Os comitês foram fechados, o pessoal de rua já foi para casa. Sabe? Quem ganhou já está aí comemorando, quem não ganhou, né, está revendo o seu posicionamento. Então, essa desmobilização, ela é um fator importante. Eu estou falando aqui de Sorocaba, imagine isso também no resto do país, imagine isso no norte, uma no leitura nordeste. Que a abstenção pode ser maior ainda? Pode ser maior, ou aquele que tem uma mobilização maior para incentivar esse eleitor pode ganhar muito neste momento. O eleitor que foi para ajudar um deputado, para ajudar um amigo, para ajudar um... Ele acaba, pronto, já fiz a minha parte, já votei no meu deputado, já elegi ou não elegi, né? E agora começa a decisão. Então, esta desmobilização é preocupante. Tanto é que as duas campanhas estão aí fazendo esta tentativa de mobilizar, angariando apoios de
de deputados, de governadores, de senadores, prefeitos, né? E nós não podemos desmobilizar. Nós estamos aqui nessa caminhada, já marcamos reuniões, estive terça-feira, estive ontem em Brasília, já estamos fazendo reuniões menores. Eu quero pedir àqueles que não foram votar ainda, você que não foi votar no primeiro turno, você pode votar, estando regularizado. No primeiro turno você não votou, agora você pode. E nós estamos trabalhando para que Bolsonaro continue sendo o nosso presidente, para que Tarcísio seja o nosso governador. Sem falar aqueles que podem ainda mudar, né, os seus votos, aqueles que podem fazer uma análise. Temos aí os debates, né, importantes. Temos aí também agora a participação nas entrevistas, nos programas eleitorais que recomeçaram hoje. Tem 2% de indeciso. E se formos analisar, se estiver certa estas pesquisas, está dentro da margem de erro 1 ou 2 pontos de diferença um do outro. Então é importante que você que tem essa sua convicção política nos ajude. Eu estou falando da minha ideologia, do meu candidato, é claro, que a gente vá para cima, mobilize e vamos ganhar essa eleição. Será apertado, essa é a grande... Vai ser no Photoshop, mas nós vamos ganhar essa eleição. Bolsonaro e Tarcísio. 18h34, pedi para o deputado continuar com a gente. Nós vamos para uma primeira parada. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o deputado que vive o bastidor da política há tantos anos e em Brasília. Dentro de uma normalidade, isso para depois do comercial, dentro de uma normalidade, o que foi se apresentado, PDT de Ciro vai com Lula, MDB deixa aberto, mas Simone hoje, inclusive dizendo que o Brasil que ela pretende, onde vai chegar, é só do lado do Lula. Se isso que está surgindo, aí vem governo de São Paulo, claro, com Bolsonaro, de Minas com Bolsonaro, de Brasília com Bolsonaro, do Rio com Bolsonaro. Essas escolhas estão dentro de uma normalidade ou tivemos surpresas? Mas essa resposta é para daqui a pouquinho, nós vamos para o intervalo. Já estamos de volta com o Jornal da Band. 18h39, seguimos conversando com os deputados, com as deputadas eleitas de Sorocaba, da nossa região. Estamos recebendo aqui no estúdio o deputado Jefferson Campos, do PL, reeleito pelo PL. Todas as informações, um oferecimento de escritório contábil São Bento, contabilidade em geral, assessoria em abertura de empresas e um amplo trabalho de planejamento tributário. Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. Telefone 32348560. No Instagram, @Escritório São Bento. Escritório Contábil São Bento, contador é o selo de garantia da sua empresa. Das alianças já feitas ou refeitas para esse segundo turno, no cenário principalmente nacional, dentro de uma normalidade daqueles que deram os seus nomes também para candidatos no primeiro turno à presidência? Sim, dentro da normalidade, né, aqueles que saíram contra o presidente, não contra o país, é claro, mas eles estão se alinhando agora. Soraya Tronic, não sei nem qual é o sobrenome. Tronic, né? Ela era, na campanha passada para senadora, ela era a deputada do Bolsonaro, né? Penso que ela tomou um caminho errado. Estive ontem com a senadora Tereza Cristina, né? Que foi deputada comigo também. Como é que tá lá no estado? Falou, olha, as duas têm dificuldade para andar na rua. Tanto Simone quanto Soraya. Porque o Mato Grosso do Sul é um estado, né? É do agro, né? Do agro. Ela provocou o Bolsonaro no debate. E ele falou... Você não falou lá do Contarte, né? O coronel Contarte lá, não é seu candidato. Ele foi e falou, tá bom. Ele estava em quarto na pesquisa. Ele chegou em primeiro. Né? Não sei agora como é que vai ser. Mas é um estado muito ligado ao Bolsonaro, à direita, ao agronegócio. E eu penso que elas tomaram uma decisão errada. Né? Mas, decisão que a gente respeita. Aqui nós vimos já o Rodrigo Garcia, imediatamente no dia seguinte, já não ficou em cima do muro, já foi e se posicionou. Né? Os governadores, o Zema, Caiado e outros mais, ainda em disputa alguns estados aí, que Bolsonaro também tem o seu candidato, Espírito Santo, por exemplo, né? Hoje teve uma alteração num candidato de Alagoas, está deixando o partido e está se filiando ao PL, vai se filiar ao PL. Meu amigo JHC é prefeito de Maceió. Isso. Ele foi, na última eleição, o deputado proporcionalmente mais votado do Brasil. Menino novo, fui deputado com o pai dele, João Caldas, agora com ele também, né? E ele se elegeu na última eleição prefeito de Alagoas, né? E também entendeu o momento que está vivendo, prefeito de Maceió, perdão. E se filiou hoje, né? Deixou o PSB. Ele era
meu companheiro no PSB, por entender esse momento também do partido, que não se posiciona, que não tem este lado, né? E deve ocorrer outros também. E alguém do Nordeste que começa a se posicionar de uma forma diferente. Prefeito, uma capital, né, como Maceió. E outros devem acontecer, mas não há grandes mudanças, não. O rumo natural que está acontecendo, que estão se filiando ou que estão apoiando o presidente, e também, do outro lado, são as forças que já se compõem, né? Vamos ao cenário de bastidores do governo de São Paulo. O atual governador Rodrigo Garcia já declarou apoio. Recebemos aqui Maria Lúcia Amari, que disse, uma das palavras foi, não é raiz. Ele veio para o partido, não é raiz. Ele já não tem mais clima no PSDB. Encaixaria em que partido um Rodrigo Garcia, que é governador, mas que não foi reeleito? Olha, é muito difícil essa análise, né? O Rodrigo também foi deputado comigo, com o Carlos César, estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa, uma pessoa politicamente muito lúcida. Tem uma caminhada. Né? Deputado. Hoje especulou-se União Brasil. União talvez seja um caminho, né? A presidência do União é o Bivar, e o ACM Neto, que está lá enfrentando essa luta difícil também. Aqui em São Paulo é o Milton Leite, né? Presidente da Câmara de São Paulo, que comanda o partido que fez também muitos deputados, né? Depois do PT, acho que é o próximo partido, PL, PT e União. Então é um partido que ainda não está totalmente definido o encaminhamento, se Bivar e Bolsonaro vão conseguir superar as diferenças, né? Porque na última ele era o presidente do PSL, Bolsonaro se elegeu, tiveram alguns problemas, nada grave, mas que em determinado momento separaram. Mas olha, é um político muito lúcido, o Rodrigo Garcia. A gente tinha também sempre essa conversa com ele, várias vezes, temos amizade, né? E vamos aguardar. Eu acho que é muito cedo ainda temos uma eleição para prefeito no meio, temos outros encaminhamentos, vai depender tudo da próxima eleição do dia 30 de outubro. Quesito Brasília, 7 de outubro, tem um segundo turno dia 30. Aí tem Copa do Mundo começando em novembro, terminando em dezembro, aí já tem Natal. Tem um cenário que não se sabe quem vai ser eleito para a presidência da República. É exigir demais que grandes votações aconteçam esse ano em Brasília? Já não dá mais? Não é não. Há um clima todo favorável, a direita com uma maioria ampla, né, que vai entrar no dia 1º de fevereiro, é claro, mas que já elegeu essa maioria. Temos ainda alguns assuntos importantes para defender. Elegeu essa maioria. Sim. Você que está lá, sua experiência e tal. O que se fala? Olha, se ganhar Bolsonaro, todo mundo está lá no mesmo partido, tal, os mesmos ideais. Se ganhar Lula, vai ser difícil de Lula governar. Agora, quem garante que se ganhar Lula, esse pessoal que foi eleito por um determinado partido vai permanecer, não pode mudar? O que garante é a legislação. Existe essa garantia? Existe. O deputado só pode mudar de partido, o parlamentar, vereador, deputado estadual, federal, só pode mudar de partido na janela partidária, que ocorre daqui 4 anos. A federação que foi feita, por exemplo, PT, PCdoB, Rede, só podem desfazer essa coligação, essa federação, na próxima janela, que é 6 meses antes da próxima eleição. Então não vai haver essa defecção de parlamentares, a não ser que seja ele expulso ou que a justiça dê a ele o direito de sair, em caso de discriminação grave e de perseguição política, que dificilmente caracteriza. Então, haverá sim a manutenção em cada um dos seus grupos partidários, né? O que pode haver são partidos que estão posicionados ao centro, né, que podem, de acordo com uma composição partidária, estar garantindo a governabilidade. Aí seria o bloco todo. Quando há bloco. Por exemplo, o PL não está em bloco nenhum. O PP não está em bloco nenhum. O União não está em bloco. O PSDB fez um bloco, né, com Cidadania, e o PT e os partidos de esquerda, né, fizeram um bloco também que chama, agora não é mais bloco, é federação. Então, deve acompanhar os seus eleitores e aqueles que os elegeram. Isso é garantido. Deputado, preciso chamar mais um break, até para despedir do senhor, mas quero fazer uma pergunta ao senhor. O senhor que tem uma bola mágica, que tem essa chave que vai resolver todo esse mistério. Por exemplo, Sorocaba, o candidato Bolsonaro foi bem votado, fez uma grande motociata, um evento, dizem aí, com 50, 60 mil pessoas. Não voltar no segundo turno na Sorocaba, porque foi uma cidade, e ir em outros lugares onde não foi votado, como compor essa campanha de segundo turno? Onde eu já fui bem votado, esquece... Acredito que estou consolidado e vou para outros lugares? Não é esquecer. Eu estava lá na motociata, tá?
Estava lá com o deputado Carlos César e eu na garupa lá, filmando, foi muito legal. E não é esquecer, é que há prioridades. É uma eleição mais curta agora, é uma eleição de foco mais, de tiro mais direto, né? E eu penso que ele tem que priorizar realmente situações e locais onde ele precisa reverter votos. Nós temos, por exemplo, o Cinturão Vermelho ali na capital, no entorno de São Paulo e na capital. Foi 1,5 milhão de votos de diferença para o Lula e para o Haddad. Ali, Tarcísio perdeu e Bolsonaro perdeu. É uma região onde tem muitas pessoas que podem ainda analisar ou ir votar quem não foi e tentar reverter votos. Nós estamos focados lá também. Eu tive uma boa votação na capital e no entorno ali, somamos ali quase 30 mil votos no entorno da capital. Nós estamos focados também em levar principalmente a periferia e ao centro, claro, não desprezando ninguém, não sectarizando ninguém, mas ali é uma região que tem que ser muito bem trabalhada. Esta questão, o presidente Bolsonaro, né, o auxílio emergencial, os combustíveis, o ICMS que ele derrubou através de projeto que nós votamos, o desemprego que está num índice muito baixo, a deflação que estamos vivendo, né, projetos que beneficiaram as mulheres, mais de 8 projetos de leis que foram sancionados pelo presidente, e é claro que se tem que trabalhar essa questão, né, juntamente temos já um evento lá dia 19 na capital, com frentes cristãs da periferia e do centro, com a Michelle Bolsonaro, que é uma figura importante, né, nessa campanha. Ela tem exercido um papel muito importante para demonstrar, né, que o presidente ele pode ter o jeito dele, como ele tem, realmente se expressar, mas ele é uma pessoa correta, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que trata bem as mulheres. Agora, é uma pessoa temperamental, ele tem sangue quente, né? Ele responde, diferente da gente que às vezes engole um sapo ou outro, ele é mais colérico, reativo, às vezes, mas né? É reativo. Mas ele é uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, é uma pessoa que tem feito um bom trabalho, inclusive para as mulheres, né? Dos títulos já de propriedades destinados ao Brasil, quase 80% sai em nome das mulheres, valorizando assim a posse de uma propriedade, para evitar que aquela propriedade seja vendida por alguém. Então nós temos certeza que vamos conseguir mostrar isso e vamos levar essa eleição para o presidente Bolsonaro e também para o nosso governador Tarcísio. Passar rapidamente aqui pelo YouTube, Edilane Mazuc, meu deputado, Bruno Sorocaba passando por aqui também, mandando um abraço, uma boa noite para todos, a Creuza Cristina, o Luiz Honório, parabéns, deputado Jefferson Campos, o Vitor Cândido, parabéns, deputado, pastor Edilson Costa, meu deputado federal e meu líder abençoado, abraço querido, também o Ulisses Flores, melhor deputado do Brasil, Sueli Gonçalves, ótima análise do deputado, entre os comentários, o pessoal que está passando também pela transmissão do chat do nosso YouTube. Deputado, obrigado mais uma vez, agradecer a presença, assim que convidado já aceitou. No próprio dia, na marcha da apuração da Band FM, também conversando ao vivo, e lembro que falei assim, deputado Carlos César está aí perto do senhor, o senhor meio que na função de repórter, saiu ali também, caçando o deputado Carlos César, que também colocou ao vivo aqui na Band FM. Obrigado mais uma vez. Você sabe que deputado Carlos César, tem que chamar deputado com todo o respeito que lhe cabe, mas é um atirador do TG-02040 da minha turma, né? Companheiro. Foi logo ontem, mas... Não vamos falar nisso, não vamos falar de datas. Deputado, obrigado mais uma vez. Obrigado, Lucas Pedroso, Paulo Roberto, Luan Muniz, João Vitor, Teodoro Mendes, Júnior. Obrigado a toda a equipe da Band, que sempre está em contato com a gente, faz um jornalismo sério, faz um jornalismo opinativo, nos dá liberdade para nos expressarmos. E isso é muito importante. Realmente, na hora do escolha e do voto, nós acabamos de passar por um processo difícil. São 94 candidatos, todos no seu direito, é claro, e para nós é difícil até de mostrar o trabalho que nós fazemos, mas a população soube reconhecer. Vamos continuar nessa caminhada, ajudando o próximo, ajudando a cidade, e que Deus, né, nos ilumine, continue nos abençoando a todos nós e possamos fazer uma boa escolha no próximo dia 30. No dia 30 é 22 presidente e é 10 Tarcísio governador. Um abraço a todos, Deus abençoe.